Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 42 até o versículo 47. Glória ao Senhor para todos sempre. Bem fácil de encontrar. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Muito conhecido dos pentecostais, né? Que somos nós, graças a Deus. Podemos ler, irmãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, perseverando na doutrina dos apóstolos. Vamos orar ao Senhor. Se você puder, levante a sua mão e clame ao Senhor, para que o Senhor faça algo extraordinário hoje nas nossas vidas, porque o nosso Deus está aqui. Pai Celestial, glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor, bendizemos o nome do Senhor, nos prostramos diante da Tua majestade, da Tua grandeza, da Tua excelência, da Tua santidade, da Tua maravilhosa graça. Exaltamos o Teu nome poderoso, o Teu nome que é excelso, o Teu nome que é sublime, o Teu nome que é sobre todo nome, o Teu nome que é o Rei da glória, o Teu nome, Senhor, é o nome do poder, e nós rendemos glória ao Teu nome, rendemos graças ao Teu nome. Meu Deus, aqui estamos na dispensação do Senhor e suplicamos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia para conosco, ó Deus, e que o Teu poder seja manifesto em nossas vidas, que cada um que adentrou a esse grande templo que é do Senhor, possa sentir algo nunca sentido nas suas vidas, uma unção extraordinária, ó Deus. Meu Senhor amado, manifesta o Teu poder através de curas divinas, através do batismo com o Espírito Santo, através da renovação espiritual, através de salvação de almas. Meu Deus, quem entrou aqui triste, possa se alegrar na Tua presença. Se entrou aqui cansado, que receba o alento do Espírito Santo, e que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja louvado em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare mais uma vez. Porque dele, a ele seja a glória, a ele seja o louvor, porque tudo vem dele, tudo se mantém por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
hoje aqui, sempre será. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a pra sempre, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Quantos vieram nessa noite aqui para adorar? Para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor e para pedir a Ele uma jornada feliz, abençoada nesse ano de 2026. Estamos aqui para isso. Estamos quase findando o mês de janeiro, esse mês de janeiro que passou assim muito rapidamente. E nós trabalhamos aqui, irmãos, esses dias, igual homem casado com 12 filhos. Acaba tem que trabalhar muito, né? E o tempo passou muito rápido para quem trabalha, né? E nós estamos hoje agradecidos a Deus, porque durante esses dias nós oramos, nós jejuamos, a igreja jejuou, a igreja buscou a face do Senhor. Tivemos várias mini vigílias e hoje estamos aqui para celebrar o que Deus tem feito, porque a Bíblia já diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, glória a Deus. A Missão Kids cumprimenta a igreja, a paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Oh, aleluia! Usa cada um de nós, Senhor! Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Usa-me como a Davi pra derrubar gigantes que se levantar. Quero ser um Samuel, ouvir a tua voz quando o Senhor chama. Conversar contigo, ser mais que amigo, ter a intimidade de Moisés, ser amado no céu igual Daniel. Vem sobre nós, Senhor. Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Usa-me mesmo distante, que eu diga aos comandantes que Deus pode curar. O Senhor é fiel e tem anjos poderosos para nos guardar. Ele usa quem quer, pois é soberano, e da minha vida Ele é Senhor. Pego as minhas mãos pra te adorar, estou ao teu dispor. Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração.
dispor. Sou ponte que mostra saída pra vida. Estou ao teu dispor, estou ao teu dispor. Sou luz clareando as noites escuras. Estou ao teu dispor, estou ao teu dispor. Eu sei, sou pequeno, sou uma criança, mas usa-me, Senhor. Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Usa-me como uma tocha acesa na escuridão. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Usa cada um de nós, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Usa-me. Usa nós, Senhor. Usa-me fazendo a diferença nessa geração. Adore o nome do Senhor. Usa-me. Aleluia. Oh, aleluia. Só quem foi chamado por Ele dá um glória a Deus bem alto aí, vai. Oh, aleluia, Jesus. A quem enviarei para pregar as boas novas? Quem se dispõe, quem se oferece para servir o grande Rei da Glória. A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Quem quiser servir a mim tem que morrer pra si, se doar por inteiro. A minha igreja não pode pagar. Chamei vocês para servir. Vocês foram escolhidos, chamados e separados para trabalhar pra mim. Chamados para servir, chamados para pregar, chamados para ir, chamados para adorar, chamados pelo Santo dos Santos, a Ele, o grande
Missão Jovem cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Oh, Jesus. Nós estamos aqui para te servir, ó Deus. Rodeado de glória, eis adorar 24 horas e os serafins Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. Declare que você está disponível. Diga que a sua vida é um altar de adoração ao Senhor.
todo o seu coração, diga isso. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia cada um de nós, e como dizer não para o teu função, para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória, pro teu louvor e tua adoração. Pra tua honra, pra tua glória, para a tua adoração. Somente para ti, somente para ti, somente para ti. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. É somente pra ti. Somente pra tua glória. Aleluia. Eu quero meditar com você, trazer apenas uma palavra no texto que foi lido já hoje aqui, na leitura inicial, pelo pastor José Leite, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Que nos diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o cenário do capítulo 2 do livro de Atos é um cenário glorioso para a igreja, porque aqui nesse capítulo, a partir do versículo 1, nós vemos o cumprimento de uma das maiores promessas do Senhor, a promessa do derramamento do Espírito Santo. O Espírito que vinha pontualmente sobre alguns homens, que vinha pontualmente em determinados momentos da história do povo de Deus, é prometido agora que seria derramado. O Senhor, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o cumprimento está no capítulo 2. Aqueles que creram, a igreja que estava reunida em oração, ela creu na palavra que foi dita pelo Senhor: permanecei na cidade
até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram em oração, e a promessa se cumpriu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz a palavra, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, aleluia. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos os que creram, todos os que estavam em oração foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em mistério com Deus, e começaram a falar em línguas com Deus, e começaram a falar em línguas proféticas com o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E nós, como igreja pentecostal que somos, meus irmãos, nós proclamamos e realçamos essa verdade hoje, porque o apóstolo Pedro, ao ser questionado sobre o que estava acontecendo naquele momento, ele se levanta no seu grande discurso, na sua grande pregação, e ele vai dizer que aquilo que estava acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, aleluia. O Pentecostes, portanto, ele aponta para o futuro, ele nos alcança. Quando Pedro ele prega a sua grande mensagem, ele vai dizer: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, aleluia, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E essa promessa nos alcançou. Quantos já foram alcançados por essa promessa? Quantos já foram alcançados por essa promessa? Aleluia, seja renovado também nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é para nós. O batismo com o Espírito Santo é para nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós que oramos, nós que cremos, nós que acreditamos no poder da palavra, no poder da promessa. Esse é um cenário lindo que nós encontramos no capítulo 2. Um cenário de uma igreja incendiada pelo Espírito Santo. E sabe o que acontece com uma igreja incendiada pelo Espírito Santo? Ela não fica inerte, ela não fica parada. Uma igreja incendiada pelo Espírito Santo, ela sai. E ainda que perseguida, ela continua saindo. Ainda que perseguida, ela continua marchando. Ainda que perseguida, ela continua pregando. Ainda que perseguida, ela continua louvando. Ainda que perseguida, ela continua orando. A igreja cheia do Espírito Santo, ninguém pode contê-la. Aleluia. E essa igreja cheia do Espírito Santo começou a pregar e começou a proclamar o Evangelho. E o Senhor começa a lançar ali as bases daquela igreja, irmãos. Porque o Senhor havia dado uma ordem para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que eles assim fizeram. Eles compreenderam a mensagem e eles começaram a ensinar a igreja. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele retrata muito bem isso. Ele retrata como a igreja vivia. A igreja cheia do Espírito Santo, ela tem um modo especial, um modo peculiar de viver. É uma igreja atuante, é uma igreja fervorosa, mas não apenas dentro das quatro paredes. Não é uma igreja que prega apenas no templo, ela prega fora também. Não é uma igreja que apenas espera as pessoas chegarem até ela, é uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Essa é a igreja
que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu sobre ele mesmo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos homens. É uma igreja viva, é uma igreja viva, é uma igreja viva, aleluia, oh glória. Um crente, irmão, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele quer estar no templo, ele quer adorar, ele quer servir o Senhor. Quando chega a oportunidade, ele diz: eis-me aqui, pastor, eu estou disponível. Eis-me aqui, pastora, eis aqui, missionária, eis aqui, meu líder, eu estou querendo fazer a obra. Como é lindo quando o crente está cheio do Espírito Santo. Ele não tem tempo para murmurar, ele não tem tempo para reclamar. O tempo dele é só para adorar, o tempo dele é para orar, o tempo dele é para servir, o tempo dele é para proclamar o Evangelho. Tem ensaio, ele está lá. Tem vigília, ele está lá também. Tem culto de ensino, ele quer participar. Tem escola dominical, ele não gosta de faltar, porque ele está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo quer mais, irmão. Quem prova desse dom maravilhoso, oh aleluia. Irmãos, as três datas que o crente não pode esquecer. Escute, a primeira data é a data do seu nascimento espiritual. O dia que você nasceu de novo para Cristo. O dia que você aceitou a Cristo como seu Salvador. Essa data você não pode esquecer. É o seu novo nascimento. É a sua nova identidade que surgiu. E a segunda data é a data em que você foi batizado nas águas. Em que você disse: eu quero ser um discípulo do Senhor. Eu quero seguir os passos do mestre, porque é isso que o batismo significa. É um testemunho público de alguém que aceitou Jesus como Salvador e que agora está proclamando: eu sou um discípulo dele, eu sou um seguidor dele, eu conheci Jesus Cristo, ele é o Salvador, aleluia, aleluia. E qual é a terceira data, pastor? A terceira data é o dia em que você foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. Oh glória! Eu fui batizado, irmãos, no dia do aniversário da minha mãe. Muitos conhecem aqui, muitas irmãs conhecem ela, a irmã Dalzira, carinhosamente conhecida como Dada. E nós estávamos em Belém, eu era novo convertido. Irmãos, eu gostava de participar de vigília, eu gostava de participar de reunião de oração. Irmãos, eu não tinha tempo para outra coisa, a não ser para servir o Senhor. Irmãos, para você ter uma ideia, aqui vou abrir um parênteses. Até o meu namoro com a Nájila, eu dei um tempo, porque eu só queria buscar o Senhor. Eu estava ali numa sede tremenda do Senhor. Eu disse: olha, vamos parar com o nosso namoro, nós vamos orar, vamos dar um tempo, porque agora eu quero servir ao Senhor. Tinha culto de rua, eu estava lá levando as caixas, levando os bancos. Naquele tempo os bancos eram pesados, não eram essas cadeirinhas aqui leves como vocês estão sentados, não. Era banco pesado. Eu pegava aqueles bancos com os irmãos, a caixa de som, e a gente saía por um bairro muito conhecido lá em Belém, e a gente ia pregar o Evangelho. E no dia do aniversário da minha mãe, chegou um irmão lá, cheio do Espírito Santo. Porque um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele impacta outras vidas. É impossível um crente cheio do Espírito Santo não impactar outra pessoa. É impossível. Assim como um crente frio, ele pode dar até um resfriado em você. Agora um crente quente, cheio do Espírito Santo é diferente, irmão. A palavra dele é só de vitória. Você está chorando, ele vai lá e te consola, e te anima, te dá uma palavra, te coloca para cima. Ele tem sempre uma palavra de ânimo para você, porque ele é cheio do Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de poder, o Espírito que cura, o Espírito que consola, o Espírito que fortalece. Ele chegou na nossa casa, ele disse: irmão Marcos, vamos buscar ali uma irmã, essa irmã é uma bênção. Vamos buscar para ela vir orar conosco aqui. Eu disse: vamos. Eu estava começando a preparar o carvão para fazer o churrasco do aniversário da minha mãe. E eu estava de bermuda, e botei uma calça. E fui lá com o irmão buscar essa irmã. Irmãos, porque a gente não vai sair por aí de qualquer forma não, viu? Você tem um testemunho. E eu botei minha calça, fui lá, sabe, honrando o Senhor. Quando eu cheguei, eu botei o pé na porta da casa dela, a irmã Jacira. Deus tomou aquela mulher em mistério e falou comigo.
e disse: homem, eu te trouxe aqui. Irmãos, aquela palavra foi como uma flecha na minha vida. E aquela mulher, Deus começou a revelar tudo da minha vida para aquela mulher. Só pode ser o Espírito Santo. Mas eu não conhecia ainda esse poder do Espírito Santo. Eu não sabia conversar com Ele, eu não sabia falar com Ele, eu não sabia buscá-lo, eu não sabia nada disso. E Deus mostrou tudo para ela. Então ela estendeu as mãos sobre mim, e eu fiquei com tanto medo, e aquele fogo dentro de mim, mas eu estava com medo. Eu não falei em línguas. E aí ela orou por mim e falou tudo que Deus havia mostrado para ela, e tudo que Deus mostrou estava acontecendo, e muita coisa que Deus ia fazer na minha vida, inclusive o que está acontecendo atualmente. E ela não pôde ir lá na casa da minha mãe, porque ela tinha um outro compromisso. Mas nós retornamos, e quando nós fomos para a sala para fazermos uma oração de gratidão, quando nós demos as mãos, fizemos um círculo, pastor Luiz Cavalcante, pá, o Espírito Santo veio sobre mim, e eu comecei a falar em línguas. Eu comecei a falar línguas que eu nunca havia escutado antes. Eu comecei a falar uma língua que eu aprendi na vida, uma língua diferente. E quanto mais eu abria minha boca, mais eu falava aquela língua, e eu sentia um gozo profundo na minha alma, e o Espírito Santo foi me envolvendo, foi me enchendo. Eu nunca mais soube o que é solidão. Eu nunca mais soube que estar só, porque nas minhas solidões, nos momentos difíceis da minha vida, eu oro em línguas, e o diabo não pode saber o que eu estou orando com o Senhor, porque Deus me deu esse dom maravilhoso. A promessa, ela é para vós, aleluia. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quem é cheio do Espírito Santo vive diferente, irmãos. E aquela igreja começou a viver de forma diferente. Aqui eu quero encerrar. Aquela igreja, ela começou a perseverar na doutrina, no ensino dos apóstolos. Aquela igreja começou a perseverar na comunhão. E aquela igreja começou a perseverar no partir do pão. Aquela igreja estava unida, ela estava em unidade. E quem unia aquela igreja era o próprio Espírito Santo. Aquela igreja estava unida em torno de Cristo. E o povo começou a perceber, porque eles cuidavam uns dos outros, eles visitavam a casa uns dos outros, e levavam ajuda para quem estava precisando. Entenda isso. Tem muita gente que é até cheio do Espírito Santo, mas não visita o irmão que está precisando. Ele não procura saber o seu irmão que está do seu lado, o que ele está passando. Não, irmão, ser cheio do Espírito Santo é se preocupar com o outro. Ser cheio do Espírito Santo é chorar com aqueles que choram, é se alegrar com aqueles que se alegram, é estender a mão para quem precisa. E isso também é ser cheio do Espírito Santo. Aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque ela perseverava. Diga comigo, perseverava. O segredo, irmãos, não é só fazer algo uma vez e parar. É você continuar fazendo. Se você orava, continue orando. Se você meditava na palavra, continue meditando, porque os frutos desse trabalho na sua vida, eles vão acontecer, eles vão aparecer, aleluia. Perseveravam na doutrina, no ensino. E aqui fala da base da igreja, é o ensino, é a palavra. Tudo vem pela palavra, irmãos. É por isso que um dos pilares da nossa identidade visual da Assembleia de Deus, Missão em Marabá, é a palavra. Está lá a chama que provém da palavra, a fé que provém da palavra, que nos faz buscar esse poder do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Palavra, oração e comunhão. Palavra, oração e comunhão. Oração, palavra e comunhão era o que não faltava naquela igreja. Sabe por quê, irmãos? É muito bom a gente adorar aqui em conjunto, mas depois que termina o culto, a gente não sabe o que está acontecendo na vida do irmão. Mas quando há comunhão da igreja, a igreja se reúne também na casa do irmão. A igreja faz um encontro de jovens, a igreja faz um encontro de adolescentes, a igreja faz um encontro com as crianças, a igreja faz um encontro com os casais, e começa um a ajudar o outro, como um corpo que tem vários membros, mas que estão juntos.
Aleluia. Essa é a igreja. E isso fala de nós, irmãos. Está dito que a igreja profetizaria. Está dito que a igreja sonharia. Está dito que a igreja, ela teria visões. Então nós hoje temos que ter essas mesmas visões. Nós hoje temos que ter novos sonhos. Nós hoje temos que crer em profecia. Nós temos que voltar às nossas raízes. Nós temos que voltar a orar. Aquela igreja orava. Quando Pedro estava preso, estava na cadeia, sabe o que aconteceu? A igreja estava orando, capítulo 12 do mesmo livro de Atos. Pedro estava preso, mas havia oração incessante por ele. Aleluia. E o Senhor foi lá e quebrou aquelas cadeias, e o Senhor libertou a Pedro, porque a igreja orava. Quando a igreja ora, sabe o que acontece? Acontece o que está escrito aqui no versículo 43. Olha só, versículo, aleluia, 43 diz: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os milagres começaram a acontecer, porque a igreja orava, porque a igreja se consagrava. Irmãs, vamos voltar para o ciclo de oração, vamos voltar para o ciclo de oração, vamos voltar a se consagrar. Pastor, eu trabalho a semana inteira, agora vai ter consagração aos sábados. Vá para a sua congregação lá com as irmãs, vá buscar o Senhor. A pastora Nájila vai inaugurar um tipo de consagração no dia 7 de fevereiro. Nós teremos aqui uma grande consagração para as mulheres. As mulheres vão vir para consagrar. Irmãos, o diabo, ele está atuando em muitas famílias. Ele está atuando em muitos casamentos, na vida dos filhos. Sabe por quê? Nós estamos inertes. Nós deixamos de lado essa promessa. Nós temos que voltar a fazer o que a igreja primitiva fazia: orar, consagrar, buscar a face do Senhor, e Ele vai nos responder. Vai trazer o teu filho de volta, vai salvar o teu marido, vai abrir aquela porta difícil, Ele vai curar a tua casa, Ele vai fazer milagre, e você vai pedir o culto em ação de graça e vai dizer: eu quero o culto em ação de graça, porque Deus fez um milagre na minha vida, fez um milagre na minha casa, fez um milagre na minha família. É com oração, irmãos, que a gente vence, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, contra as sortes espirituais da maldade, contra os reinos das trevas. Essa é a nossa luta. E nós vencemos essa luta, irmãos, é de joelho. E o Senhor começava a salvar. Sabe por quê? Porque o povo via aquela igreja orando unida. O povo via aquela igreja que estava ali adorando unida, e via que a igreja estava cuidando, um cuidava do outro. E o povo começou a ver aquilo e disse: eu quero fazer parte desse povo aí também. Eu quero ir para esse meio desse povo. Pastor, o maior testemunho nosso é quando a gente cuida de alguém, quando você estende a mão para cuidar. As pessoas estão olhando para nós, elas não querem uma igreja apenas das redes sociais. As pessoas estão cansadas disso. As pessoas não querem mais uma igreja apenas das fotos, dos flashes. Elas querem uma igreja atuante, uma igreja relevante para elas. Elas querem chegar doentes e sair curadas. Elas querem chegar triste no templo, na casa do Senhor, mas sair alegre, receber uma palavra, receber um aconselhamento. Só uma igreja cheia do Espírito Santo e cheia de amor pode dar isso. E essa igreja está aqui nessa noite. Essa igreja está aqui nessa noite. Ela não ficou lá no passado não, irmãos. Ela está aqui hoje. Sou eu e você. Nós somos a igreja que o Senhor levantou lá no Calvário. E Ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, mas ela precisa andar segundo a minha palavra. Se nós andarmos segundo a palavra, os milagres vão acontecer. Haverá mais batismo com o Espírito Santo, que hoje está raro. Nós vamos ter mais batismo com o Espírito Santo. Pastores, vamos consagrar a vida, pastor. Você tem a vida corrida durante a semana, mas consagra no sábado. Jejua no domingo, jejua pela tua congregação, jejua pelo teu povo, jejua lá pelos irmãos, jejua pelos teus líderes. Você vai ver o que vai acontecer na sua igreja, você vai ver o que vai acontecer na sua congregação. Fique de pé comigo nessa noite, fique de pé comigo nessa noite, e vamos clamar isso. Senhor, nós queremos de volta, Senhor. Nós queremos novamente esse mover do Espírito em nossas vidas. Senhor, nós queremos orar, nós queremos se consagrar, nós queremos, Senhor, novamente. Não te afasta de nós. Oh glória.
Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O tempo já se foi, irmãos, para nós hoje. Mas eu quero deixar esse recado para você que está aqui nessa noite. Volte a buscar o Senhor. Pare de ficar contando história no púlpito que não impacta ninguém. Pare de ficar inventando história no púlpito que não impacta ninguém. As pessoas querem ver a sua vida. Se você é pregador, se você é pregadora, se você tem chamada de Deus, entenda nessa noite que Deus quer usar você, mas você precisa se colocar na posição. Se você que vai assumir um trabalho hoje, você que é regente, você que é líder, Deus está te chamando e está te dizendo: busca a minha presença, porque eu quero usar você. A minha promessa está de pé. Mas nós temos que buscar na fonte, é Jesus. O povo está cansado de formalidade, pastor Nilson. O povo quer ver o agir de Deus, quer ver os sinais, os cegos verem, os mudos falarem, sabe? Aquela igreja, irmãos, ela tinha isso com muita naturalidade, ou melhor, com sobrenaturalidade. Sabe por quê? Porque ela buscava a face do Senhor. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Os dias são maus, irmãos, e eu vejo que muitas vezes a igreja ela está ficando acuada, sabe? Há um novo tempo para nós aqui em Marabá, irmãos. Há um novo tempo para nós aqui em Marabá. Ai, calabassuri, calamassuri, manas. Ei, manassuri, calamadas. Peça para Deus: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, mais de ti. Canta aquela música, mais de ti, menos de mim. Canta essa música aí, para a gente orar. Canta, aleluia, oh glória. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Obreiro, peça: eu quero mais de ti, Senhor. Jovem, peça: eu quero mais de ti, Senhor. Irmão, peça: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, Marcos, menos de mim. Oh, ei, amanassuri, canalabarás. Desde aquele dia do aniversário da minha mãe, nunca mais deixei de falar em línguas. Oh glória, oh glória. E nunca mais fiquei parado. Quem está cheio de Espírito se movimenta, obreiro, se movimenta, pastora, missionária, se movimenta, cantor, se movimenta, cantora, se movimenta para ser usado por Deus nesse ano. Aquele que está prostrado, usa nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba, 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 receba.
conforme a tua vontade em nossas vidas. A igreja é tua, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Mas conforme a tua vontade nesse ano. Oh Deus, os momentos foram tão difíceis, mas nós já podemos enxergar o que tu vai fazer. Pelos olhos da fé eu posso ver o que tu vai fazer. Eu posso ver. Oh glória, dá-nos visões do céu. 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 Nossos filhos profetizarão. 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 Recebe um som nova. Olha a chamada. Olha a tua chamada. Não esquece da tua chamada. Diz o Senhor para ti. Oh glória. Nossos filhos profetizarão. Nossos filhos profetizarão. Nossos filhos profetizarão. Nossos filhos profetizarão. Navegarei. Oceano do Espírito. Adorarei ao Deus o teu amor. Eu adorarei.
aleluia.